dá pra fazer. Agora, você falou aí antes que você dava aula de literatura. Como é que é isso? Professora voluntária, tá? Tudo bem, eu quero saber, ué. Eu também sou professor voluntário de literatura. Eu tenho um clube do livro. Não, você é professor de verdade. Não, eu sou professor na escola, mas eu tenho um clube do livro particular, né? Mas eu sou voluntário. Eu estudava Relações Públicas na Unisantana e eu dava aula de literatura no sábado de manhã no núcleo da Educafro de Heliópolis. E como é que era isso? O que era aula de literatura? Nossa, primeiro que você ter essa relação com o outro e as pessoas para saírem de casa no sábado de manhã, elas querem estudar, elas querem aprender. Então, você não tá ali numa sala de aula com uma galera que tá olhando pra sua cara e fala, porra, que porre, né? É diferente. Outro dia eu falei pra eles, se eu abrir uma live do Instagram aqui agora, tem mais gente interessada em me ouvir que eu tenho pra falar vocês. do que vocês aqui, olhando pra cara de vocês aqui. Falei outro dia, se eu abrir uma live agora aqui, agora. Funciona mais. É isso. Então, tinha já essa diferença. E eu, era incrível, porque ser jovem nos dá outra vitalidade, né? Porque eu ia pra balada, ia pro rolê, mas eu tava lá 8 horas da manhã no sábado, acontecesse o que acontecesse. E eu me preparava, eu separava texto, grifava, fazia xerox, levava, fazia exercício. Era muito legal. A matéria que eu mais gostava na escola, que eu sempre fui boa de nota, foi português. E eu tive uma professora que foi a minha primeira professora negra, que foi a minha professora de português, e ela indicou um livro muito legal, que na época era um livro muito caro. Eu tenho esse livro guardado em casa até hoje. Escola do Ensino Médio, hein? Pensa, mãe, não joga fora que a gente vai mudar de casa agora. Que livro é? Não vou lembrar o nome, né, Paulo? Precisava. Não, mas... Não lembro, tá lá guardado, mas eu tenho em casa. Toda vez que eu preciso... Você vai mandar depois, que agora eu mando. Eu não Você vou vai pensar ficar em outra coisa. Acabou a conversa. Porque agora eu não consigo sair mais disso. Estacionou, fiquei preso nesse... Que livro é? Que livro Calma, é? eu te mando depois. Não, beleza. O mais sensacional é que essa professora era incrível. Ela tinha uma didática muito legal. Porque isso faz uma diferença também, né? Muito. Eu tive professores que me fizeram odiar algumas matérias. Faz muita diferença. E essa professora fez eu amar, tanto que eu lembro dela até hoje. E aí que enfim, eu usava muito esse livro como referência. E não estava nem mais na escola, já estava na faculdade. E era muito legal, eu gostava da literatura, escolhia bom texto. Você levava alguns textos e aí ia com eles e discutia o que está acontecendo aqui. Fazer muito da análise de raciocínio intelectual, né? Da interpretação de texto. Coisas que eles vão precisar para o vestibular, era essa grande sacada. Eu lembro de fazer isso com letra do Racionais. Ah, maravilhoso. Não, e assim, com criança, porque assim, eu ia numa igreja... Dali o filme Uma Negra e uma Criança no Parque. Imagina só, eu ia na igreja e aí teve uma escola bíblica de férias. E aí, escola bíblica, sai pegando um monte de criança do bairro e aí tal, pra levaram um monte de pretinho pra igreja, uma igreja que não era uma igreja que tinha muito preto. E levaram um monte de criança lá, tal, não sei o quê. Passou a EBF e as professoras não sabiam o que fazer com aquelas crianças mais, porque elas eram da pá virada, aquela molecada. E aí, o pastor me chamou, falou, você não quer tentar assumir isso aí, não? Falei, tá bom. Vamos lá, então. Vamos lá. E aí comecei, foi a primeira vez que eu dei aula. Depois eu dei aula pra criança nem em escola. Eu tenho uma escola que eu trabalhei que tinha filosofia para ensino fundamental 1. Que maravilhoso. Era mó barato. Assim, era conto de fada e virtudes cardeais. Adorava aquela criançada. Mas aí, e a gente... E aí eu peguei e comecei a falar um monte de coisa com eles. Aí um dia eu falei, não, agora nós vamos pegar isso aqui e vamos ouvir, porque vocês ouvem isso aí em casa. A gente vai ouvir, mas a gente vai ler a letra e a gente vai conversar sobre o que tá acontecendo aqui. Pô, a cabeça da molecada explode, né? Porque eles não leem, eles estão ouvindo, o ritmo é o que importa, né? Então, eu amo literatura, eu acho que literatura é a maior fonte de conhecimento que a gente pode... Da onde a gente pode extrair, né? Conhecimento e imaginação moral da melhor maneira possível é ali. Então, eu tenho um clube do livro e eu faço isso todo mês, a gente lê um livro... E no final do mês eu dou uma aula sobre aquele livro. Na escola isso? Não, isso é um clube do livro particular. É mesmo? É. Qual é o livro da vez? Agora, desse mês, é uma novela do Tolstói, Padre Sérgio. Né? E eu escolho coisas muito diferentes. Cada um pega um livro, lê, pá, aí você se encontra assim, e debate eu abri inscrição no começo do ano, entraram as pessoas lá, eu escolhi 5 livros
Então foi O Sobrinho do Mago, tudo diferente. O Sobrinho do Mago do C.S. Lewis. Eu queria participar, mas não tem tempo. Pois é. Mas eu queria, posso ir um dia? Só pra criar? Aparecer na aula. A aula é online. Eu te dou um passe pra você participar de uma aula. Pra você Aquela que vai ler o livro, só o prefácio e vai querer pitacar. Não, tem gente que eu fico brigando lá. Não terminei de ler. Não, você pagou o troço, você tem que terminar de ler. Assim, é assim que funciona. Eu participava de um... Não era bem um clube do livro, que era um encontro de mulheres que chamava... da Thaís, maravilhosa, que acabou de publicar um livro também, que eu não vou saber o nome do livro da minha amiga, mas eu tô falando de você aqui, amiga. Maravilhosa, Thaís. E aí a Thaís que publicou um livro. É isso. Ela sabe que é ela. Ela sabe que é. Muito bem. Eu sou uma péssima amiga. E era o quê? E aí... Sou uma péssima amiga, porque é aquela que não manda feliz aniversário e tal. Mas me ligou, eu paro tudo e resolvo a vida. E aí tinha um encontro de mulheres, tá? Era super legal. E aí a gente lia, elas liam, cada uma fazia uma dissertação sobre um livro específico, que era Encontro com a Loba. Sabe esse livro? Encontro com as Lobas, tal, alguma coisa assim. E aí, um bando de mulher, o livro, brigadeiro, vinho, coxinha. Pronto. Mas era assim, meio que nesse formato de Clube do Livro, porque a gente dissertava e cada uma tirava um pouco das suas experiências pessoais em relação ao capítulo do dia que estava sendo lido. E aí depois tinha uma liçãozinha de casa para continuar lendo e tal. Enfim, eu como não tenho tempo na vida, não consegui continuar. Mas às vezes que eu fui, comi bastante brigadeiro e prestei atenção nas histórias. Isso é legal pra caramba. É legal, né? É legal. A gente... No semestre passado, a gente fez, por exemplo, com Quarto de Despejo. Maravilhoso. Foi um dos livros lá, e a gente leu. E aí, na aula, eu convidei 2 das netas da Carolina para participar da aula. Então, foi um negócio, assim, maravilhoso e tal. Então, falei muito da obra, e aí depois elas deram um testemunho lá e falaram sobre a relação. Uma delas conheceu a avó e tal. Foi bem interessante. Tem uma briga lá de família, né? Delas com a tia, uma coisa meio bagunçada. Mas elas são muito bacanas, assim. Foi bem legal. Então é isso, assim. Mas eu acho que do que eu faço, esse é um trabalho que eu consigo explorar mais aquilo que eu mais gosto de fazer. Né? Que é trabalhar literatura como formação do imaginário, assim. De você expandir possibilidades e tal. Mas enfim, não é esse o assunto.